Salve, salve meus grandes guerreiros, salve, salve minhas grandes guerreiras. Eu tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas de vários seguidores, de vários alunos, e eu vou responder. Professor, qual o objetivo dessa live? O objetivo é muito simples, tá? Essa live é focada para quem vai fazer o concurso para a Polícia Civil do Pará, tudo bem? Nós estamos aí com as provas, com os editais já publicados, certo? Com provas já agendadas possivelmente para delegado de polícia para dia 21 de março e para investigador, papiloscopista e escrivão para dia 28. Eu quero saber o seguinte, tem muita dúvida, tem uma galera preocupada. Na sua opinião, você deve ou não estudar a parte de legislação, de conhecimento do Pará? Você deve ou não estudar a parte de informática? O que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa, professor, se eu estudar, qual vai ser o meu ganho? E se eu não estudar, quais serão as minhas perdas? Você tem que sopesar isso. Pergunta que não quer calar. Tem uma galera falando, professor, eu estudo conhecimento histórico, conhecimento do estado do Pará, sim ou não? Em relação à informática, professor, eu estou zerado. Será que vale a pena eu estudar? Bom, o que eu vou falar aqui, tá? Eu me baseei na minha experiência como professor de anos, já tem praticamente 10 anos, bem como com as informações extraídas do edital. Acompanhe o raciocínio comigo. Vale para todas as carreiras, tá? Para investigador, papiloscopista, escrivão e delegado de polícia que eu vou falar. Se você compulsar o edital publicado, você vai ver o seguinte: quanto valem as questões do cargo, por exemplo, de investigador, escrivão e papiloscopista? O total são 60 questões, contabilizando a pontuação total 10 pontos. Guardaram isso? Bacana. Quantas questões são para delegado de polícia? Um total de 80 questões, contabilizando também 10 pontos. Ok. Quantas questões caem para todos os cargos em relação ao conhecimento específico do estado do Pará, histórico do estado do Pará? Quantas questões nós temos? 2. Certo? Sabendo que para cargos intermediários, que é papiloscopista, investigador e escrivão, no universo de 60 questões, 2 serão para o conhecimento do estado do Pará. Para delegado de polícia, que são 80 questões, 2 serão para o estado, né, a disciplina de conhecimento do estado do Pará, histórico, geográfico. Então, se você pegar e olhar o peso da questão, ela vale 0,1, tudo bem? Estão acompanhando o meu raciocínio? Consequentemente, o peso é insignificante. Eu aconselho que quem vá estudar para esse concurso, focado para o concurso da Polícia Civil do Pará, não estude a parte de conhecimento do Pará. Vai ser perda de tempo. Entenderam isso? Tá vendo a importância de estar ouvindo alguém com experiência? Dá nisso. Eu garanto que você já estava estudando essa disciplina. Estrategicamente, em relação a custo-benefício, não vale a pena você estudar a disciplina de conhecimento do Pará, porque só caem 2 questões e a questão tem um peso de 0,1. Você de 60 pontos, tá? De 60 questões você ainda vai disputar, em tese, 58 pontos. Para quem vai fazer investigador, papiloscopista e escrivão. Quem vai fazer delegado de polícia, de 80 pontos, você ainda vai disputar 78 pontos. É um risco calculado, equitativo, equilibrado. Você já viu a quantidade de informação, você já viu a quantidade de conteúdo que tem na parte de conhecimento do estado do Pará, da disciplina conhecimento do estado do Pará? É muita coisa. E você estudando isso, olha que interessante, você se dedicando a estudar essa disciplina que é ímpar, ainda que seja decoreba, mas você vai começar do zero, não adianta, porque que não sejam as pessoas do próprio estado do Pará, ninguém estuda a legislação histórica, geográfica do estado do Pará, não estuda, é uma matéria específica, com pouca relevância. Você gastaria muito mais tempo
você despenderia muito mais atenção, muito mais energia estudando uma matéria com um impacto insignificante na sua prova, na pontuação no geral. Então, eu, professor Alisson Rocha, oriento a você, seja meus seguidores, seja meus alunos, a não colocarem a disciplina de conhecimento do Estado do Pará no seu cronograma de estudos, certo? Além disso, o edital, ele não tem previsão, e lembrando que o edital é a lei do concurso, o edital não tem previsão em lugar nenhum que fale que você tem que ter um número mínimo de acertos por disciplina. O que o edital traz é que você tem que ter um número mínimo de acertos na prova objetiva e na prova discursiva, que para a gente, no caso, para investigador, papiloscopista e escrivão, você tem que ter a pontuação mínima de 6, de 10, que vale a prova objetiva, são 6 para o cargo de investigador, escrivão e papiloscopista. Então, se você tirar 5.9, você está eliminado do concurso. Para delegado de polícia, para a prova objetiva, você tem que tirar no mínimo 7, certo? De 10 pontos, você tem que tirar no mínimo 7. Não tem regra no edital que obrigue o candidato a acertar um número mínimo de questões. Um número mínimo de toda a prova objetiva. Essa regra também se estende para discursiva, ou seja, para redação de investigador, papiloscopista, escrivão, no mínimo 6 de 10, que também vale 10 pontos a prova de redação, e para delegado de polícia, para peça processual também se aplica, que vale 10 pontos, no mínimo 7. Então, meu filho e minha filha, não precise ficar gastando o seu precioso tempo com esses 4 meses que nós teremos daqui para frente para estudar conhecimento do Estado do Pará. Muito conteúdo para pouco retorno. Tranquilo? Professor, eu quero saber em relação à informática. E a informática? Também são só 2 questões. Eu vi lá, informática são só 2 questões, seja para investigador, escrivão e papiloscopista, ou seja para delegado de polícia. Eu devo estudar e tem muito conteúdo programático, professor, para informática. O que eu faço? No seu caso, preste atenção, no caso de informática, se você já estiver estudando, não tem problema, pode deixar no seu cronograma de estudos. Agora, por exemplo, eu, dando um exemplo, vou começar a estudar agora para delegado da Polícia Civil do Pará, ou para investigador da Polícia Civil do Pará. Eu estou sem estudar informática tem uns 8 meses aproximadamente. Vale a pena eu começar a estudar agora para disputar 0,1, ou seja, 0,2 de pontuação? Não vale. Óbvio que não. Então, a título de exemplo, você que vai fazer a prova de delegado de 80 questões, eu já deixei 2 de fora, da parte de conhecimento do Pará, sem problema. Eu posso deixar mais 2 em relação à informática, eu, professor Alisson Rocha, deixaria. Então eu sacrificaria, a título de exemplo, para delegado de polícia, que são 4, ok? São 80 questões, eu sacrificaria 4. Eu iria para a prova estudando com qualidade, com um mapeamento do que é a mais incidente de cada disciplina, para disputar 76 questões tranquilamente. Isso é uma estratégia que faz a diferença. Quantas vezes eu fui reprovado no concurso público por pensar como um amador, como muitos de vocês estão pensando agora? Hein? Como? E aí? Quantas vezes eu acumulei reprovação por ter aquela necessidade de estudar todas as disciplinas do edital? E a regra é clara, editalícia, é clara. A pontuação é muito pequena, não vale a pena você ficar se matando, mas vale a pena você estudar direito penal, que tem um número maior de questões e tem um peso maior, ao invés de ser 0,1, pelo menos para delegado, 0,2. Tá entendendo? É diferente. Então fique ligado nisso. Isso vai fazer diferença. Galera, passar em concurso público, ser aprovado no concurso público, não é só sentar a bunda na cadeira e ficar estudando, não. Você tem que parar e raciocinar.
Você tem que ter uma estratégia de execução de estudos. Senão tá tudo perdido, filho. Senão você assim, ó, tá tudo perdido. A pontuação mínima que você tem que ter na prova para delegado, por exemplo, de 10 pontos são 7. Tá? O colega aqui, o Rafael, até calculou. Ainda teremos 9,6 pontos válidos. Tá? É só raciocinar. Não adianta querer carregar o mundo nas costas, o mundo pesa demais. A galera que vai fazer investigador, papiloscopista e escrivão também. Tá? O mínimo que você tem que ter de 10 pontos, que vale todos os 60 questões da sua prova, são quanto? São 6. Você pode deixar, você que está zerado, de estudar informática. Você vai sacrificar, no geral, 2 questões de legislação de conhecimento do estado do Pará, que ninguém estuda, e 2 questões de informática. Ou seja, para a galera que vai fazer concurso de investigador, escrivão e papiloscopista, de 60 questões, você vai estudar e vai disputar, tá? 56 questões, está ótimo. E a galera de delegado, de 80, vai disputar 76 questões. Simples assim, ok? Entenderam a dica? Com certeza você, tá, já começará na frente de vários outros candidatos adotando essa estratégia que eu estou sugerindo, baseado na minha experiência, tá? No que eu errei em vários concursos, que infelizmente eu adotei uma estratégia, ou às vezes nem estratégia eu tinha por falta de conhecimento, por falta de experiência. Mas eu estou trazendo para vocês o filé mignon, tá? O suprassumo da minha experiência. E a estratégia já começa agora, você delineando o que você vai estudar em relação a quais disciplinas. Defina bem seu cronograma, sua organização de estudos, aproveite da melhor forma o seu tempo. Isso vai fazer a diferença entre sua aprovação e reprovação.